gente vive uma rotina tumultuada, cheia de trabalhos e compromissos. Então nada melhor do que desfrutar dos momentos entre amigos, amores e familiares, não é mesmo? O videoclipe dessa edição do Som em Cena mostra como esta pausa pode fazer bem. Entre no clima tranquilo e caseiro do clipe de Petit a Petit, da banda Dolores 602. Quanto tempo é preciso para ver Paris? Quanto tempo falta para eu viajar, sair daqui? Estava na nossa cabeça, na verdade, era que a gente queria trabalhar com alguma coisa relacionada à dança, né? Essa coisa da dança já vinha pintando na nossa cabeça, assim, que não é uma coisa muito explícita no clipe, mas que a gente queria, de alguma forma, entrar em contato, né? Tinha algumas coisas que a gente já queria fazer. Por exemplo, a gente queria que fosse um plano de sequência, desde o início. E a gente queria estar presente no clipe, porque é o primeiro clipe da banda. Então, seria interessante mostrar a banda nele. E aí, pensando nessa coisa do próprio movimento, né? A música fala da passagem do tempo e dessa correria do dia a dia e de levar uma vida mais devagar, curtindo mais. Então, esse movimento, a gente expressou ele no nosso movimento ao longo do clipe. E a gente achou uma pessoa muito legal, que é o Lucas, que foi nosso coreógrafo, né? E ele trabalhou a dança no sentido de qualquer movimento pode ser uma dança. Abriu o computador e falou assim, ó, quero ver o que vocês gostam. Aí ela pegou um filme, a gente pegou outro, foi uma referência em cima da outra, até que a gente chegou em alguns pontos que a gente achou legal de trabalhar. O primeiro foi plano sequência, que foi assim, um semi-plano sequência, né? A gente tem alguns cortes, mas a ideia de ser um clipe todo fluido, assim, para brincar com a passagem de tempo também, ter a história do caminhar, do passar o dia, que a música fala, mas sem julgar tanto para viagem, né? Que a música é sobre viagem. A gente queria que fosse sem ser tão na cara, assim, sabe? E outra coisa que a gente quis trabalhar foi muito a dança, que é uma coisa que pessoalmente a gente gosta muito, a gente tem muito trabalho que envolve dança, a gente acha que essa expressão corporal, assim, passa muita coisa, passa muita mensagem, então a gente queria incluir. No final das contas, não foi tanto uma dança, foi uma ação coreográfica, assim, mais básica, mas a gente teve um dançarino amigo nosso que estava lá também, que fez a coreografia inteira delas, então o movimento delas é todo coreografado mesmo, como se fosse, por mais fluido que seja, assim, a gente deixou muito livre, mas trabalhou isso. Então, sei lá, o caminho do clipe foi mais ou menos nesses pontos. O tempo inteiro no clipe existe um olhar para o movimento. Exatamente. Eu lembro dele trabalhar com a gente a cena da mesa, em que a Débora está lá pegando café na pia e a gente chega na mesa e já começa a conversar e ele fala assim, levanta a mão, porque isso indica alguma coisa, não sei o quê, a interação de vocês. Tem essa ideia do movimento pensado, assim, não totalmente coreografado, uma coisa livre, mas que ao mesmo tempo é consciente. Os movimentos são conscientes, né? Tem essa consciência, assim. Sim. Tem uma cena no corredor, depois que a Isabela sai tocando a bateria, e que eu volto com ela. E a nossa dança é uma coisa assim de brincadeira. Sim. Então, ele tem essa coisa muito contemporânea, muito leve, assim, sabe? A gente fez um dia inteiro, 12 horas, pelo menos, né? A gente chegou lá por volta das 7 e pouco da manhã. Às 9 a gente começou a gravar e foi até umas 9 da noite. Nada, até umas 10, 11, foi. E é interessante porque o clipe mostra a passagem como se fosse um dia inteiro dentro daquele lugar e a luz vai caindo naturalmente, né? É muito legal isso, assim, você olha pela janela, tá escuro mesmo no clipe, né? Não é artificial. A gente lançou o primeiro disco em 2014 e aí a próxima ideia seria lançar um single, que foi quando pintou essa música, né? E aí, como a gente tinha um plano de ano passado lançar um single e mais um produto, e a gente pensou num produto audiovisual, um clipe, aí a gente achou que essa música teria essa condição, sabe? Porque ela é muito visual, né? Ela tem muitos elementos, ela é rica nesse sentido. Ela vai meio que descrevendo cenas, paisagens. E depois a gente primeiro fez uma visita para a gente já começar a pensar os planos, por onde a gente poderia passar pela casa, onde seria esse caminho
caminhar delas ao longo da música. Mas o dia fez toda a diferença, assim, quando a gente colocou todo mundo junto, falando, vamos pensar a primeira parte da música. Então eram vários ensaios, depois ensaio com a câmera para ver, não, então agora a gente tem que trocar o movimento porque com esse ângulo não fica tão legal. Então o clipe foi se criando ao longo do dia, assim, com todo mundo junto, foi bem legal. É até interessante porque quando a gente acabava cada trecho da música, a gente já passava para o computador e para a gente já conseguir pensar como que da partir dali iria continuar. Então a construção foi sendo feita na hora, assim, a construção forte do clipe foi basicamente feita na hora, junto com todo mundo, junto com as meninas e junto com o Lucas, que foi o coreógrafo. A gente tinha um planejamento, a gente já sabia mais ou menos como é que ia ficar, já tinha uma certa ideia de onde ia ter os cortes, a gente já tinha decupado a música. Só que a gente falou, olha, a gente tem a ideia é essa, mas vamos chegar lá e vamos ver como é que vai caminhar pelo imprevisto mesmo, né, do tempo de movimento delas, o que dá pra fazer, o que dá pra trocar. Então muita coisa foi trocada na hora. A cena mesmo que é na mesa de jantar, que a gente roda em volta dela, já tinha essa ideia que seria uma coisa que passaria em volta. Só que os movimentos eram outros e a gente trocou depois. Elas, não tô à vontade com isso, eu acho que vai ser melhor a gente simular. Porque a ideia no final que fosse o encontro da banda, não naquela parte, mas aquela lá já tem um pré, né? Elas pegam violão e tudo mais, foi uma troca que a gente fez na hora. Trocamos ideias com os meninos da Doma, né? Sobre possíveis locações, a gente meio que escolheu junto. E como a gente queria uma coisa mais simples de fazer, não uma locação mais externa e tal, a gente pensou que um lugar onde já está todo mobiliado, já tem as coisas ali para a gente interagir, seria mais prático, mais barato também, né? Claro, uma banda iniciante. Essa questão da logística e tudo, já tinha tudo lá para a gente interagir e tal, então a gente escolheu esse apartamento lindo para poder ser a locação mesmo. A gente tinha luz mesmo de equipamento nosso para iluminar o ambiente de forma mais geral, assim, fazer alguns pontos. Tipo a hora do jantar mesmo, que vai dando um contraluz nelas. Mas a casa tinha uma iluminação muito boa, né? Os pisca-piscos, o abajur da casa, os lustres. Tinha muita luz indireta lá, né? Então a gente ligou para dar composição mais mesmo, assim. Fazer mais parte da cenografia do que necessário para iluminar. Então no final do dia a gente já teve uma pré-montagem desse clipe. Depois a gente fez um refinamento, assim, tratou a cor, né? Fez a pós e tudo mais. A gente já tinha intenção que cada trecho tinha que ser num horário, assim. Então teve em alguns momentos que a gente teve até que esperar, não, tipo, ainda tá muito claro, vamos esperar mais um pouco pra gente pegar uma luz mais fim de tarde, tá muito meio-dia ainda. Então a gente teve essa brincadeira mesmo com a passagem do tempo, foi proposital mesmo. Com vocês então, Petit a Petit, Dolores 602. Quanto tempo é preciso para ver Paris? Quanto tempo falta para eu viajar, sair daqui? Quanto tempo leva pra folha cair? Que tempo é esse petit a petit? O dia vai passando devagar. Vou cair naquela longa estrada, amor. Toda vez que o sol me abandonar. Para descobrir América. Quanto tempo leva para construir um edifício, prédios, casas em Paris? A noite demora, vai cair petit a petit.
noite demora, vai cair. Quanto tempo faz que eu não te vejo, amor? O dia vai passando devagar. Vou cair naquela longa estrada, amor. Toda vez que o sol me abandonar, vamos conhecer Paris, petit à petit. Quero conhecer Paris, petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Com você. O programa fica por aqui. Confira nossas redes sociais para saber outras informações sobre os entrevistados e edições do Som em Cena. Até mais!